E vamos diretamente entrar no assunto, né, da nossa aula, que é razões e aplicações notáveis. Algumas razões interessantes. Vamos lá. Primeira definição, vamos estudar o que é, de fato, a razão. Razão entre dois números é o quociente, ou seja, a divisão do primeiro pelo segundo. Ou seja, a razão entre 4 e 7 é 4 sobre 7. A razão entre 4 e 7 é 4 sobre 7. Então, toda vez que eu quero saber a razão entre dois números, pessoal, eu faço a divisão. Qual é a razão entre 10 e 5? A razão entre 10 e 5 é a divisão 10 sobre 5, ou seja, é 2. Pessoal, agora, muito importante, é na ordem que fala. Se eu perguntar qual a razão entre 5 e 10, já não é 10 sobre 5, é 5 sobre 10. Resultado, meio. Tá bom? Ou seja, simplifica aqui, né? Divide por 5, divide por 5, resultado dá meio. Tá vendo que tem diferença, né? Na ordem que você fala. Razão. O primeiro número é sempre o numerador e o segundo é sempre o denominador. Você tem que prestar bem atenção nisso. No primeiro termo de uma razão, denomina-se antecedente e no segundo, consequente. Ó, nessa razão aqui em cima, o 4 é o chamado antecedente e o 7 vai ser o nosso consequente. Numerador sempre consequente. O numerador antecedente, denominador sempre consequente. Outro exemplo, né? Aqui já é o mesmo exemplo, né? 4 sétimos, né? O antecedente é 4 e o consequente é 5. Falou 5 aqui, pessoal, porque eu acho que ele queria colocar 4 sobre 5, né? 4 sobre 5 aqui. Tá bom? Então, 4 sobre 5. Então, ficaria antecedente 4 e o consequente 5. Agora vamos para algumas razões notáveis. A gente já sabe que razão é a divisão entre eles. Vamos ver as mais usadas, né? Que são mais utilizadas. A escala, usada pelo pessoal da engenharia. Você está fazendo uma planta na sua casa, tá? Pessoal que trabalha como pedreiro, servente, né? Usa muito isso aqui. Então, escala é a representação de uma razão entre duas grandezas medidas, em que o antecedente representa a medida a ser utilizada ou representada e o consequente é a medida real. Geralmente utiliza-se na construção de mapas, plantas e etc. Na vida prática eu vejo muito isso em plantas, né, de casa. Né? Podemos utilizar a seguinte relação matemática, é o tamanho reduzido dividido pelo tamanho real. Né? T é o tamanho reduzido e aqui é o tamanho real e o E vai ser justamente a minha escala. Vou dar um exemplo a vocês. Imagine aí que eu tenho uma escala de 1 para 100. Imagina aí em centímetro, tá bom? Escala aí em centímetro. Então quer dizer o seguinte, ó, pessoal, que a cada centímetro no meu desenho corresponde a 100 centímetros no tamanho real. Isso é o que significa dizer. A cada centímetro no desenho representa 100 centímetros na vida real, tá bom? Uma observação aqui importante é essa, ó. A medida real e a medida representada deverão estar na mesma medida, unidade de medida. Ambas em quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros ou milímetros. Como eu disse a vocês aqui, né? Eu tenho 1 centímetro para cada 100 centímetros. Eu não posso botar aqui em cima centímetro e embaixo quilômetros. Tem que estar na mesma unidade. Quando a escala é relacionada à área, devemos elevar ao quadrado a referida escala. Pessoal, é bem importante essa fórmulazinha, porque é difícil você ver essa fórmula aqui nos livros de matemática aí do ensino básico. E ela é muito importante, cai em bastante questões de concurso. Então, a escala ao quadrado, né, ela é igual a área reduzida dividida pela área real. Aqui, em vez de representar uma unidade linear, como eu coloquei, né, cada centímetro linear, ou seja, cada centímetro no desenho, uma reta, corresponde a 100 centímetros na vida real, ou seja, linear, ele está tratando de área. Ele está pegando aqui a área. Então, cada área, vamos supor que a área de uma sala, né, no desenho tenha, sei lá, 4 centímetros, né, quadrados. Então, a escala, vamos supor que a escala seja de 1 para 100, mesmo jeito, né? A escala de 1 para 100, 4 centímetros. Então, isso aqui corresponde a uma área de 400, certo? Uma escala de 400 centímetros quadrados na vida real, tá certo? Então, quando é com área, a minha escala fica ao quadrado. Ó. A minha escala aqui vai ficar ao quadrado, tá bom? Eu daria mais que isso, né? Porque a escala ficaria ao quadrado, ficaria 1 sobre 100 ao
quadrado. Daria mais do que 400, né? Tá certo? Aqui daria mais do que 400, que seria 100 ao quadrado vezes 4. 100 ao quadrado vezes 4. Ficaria quanto exatamente? Vamos botar aqui, né? Ficaria 4 vezes 100 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Ao quadrado seria 4 vezes 10 à quarta. Seria uma sala enorme, né? Essa aqui, com esse exemplo que eu estou usando. Tá certo? Então seria um 40 mil centímetros quadrados. Tá bom? Então a escala fica sempre ao quadrado. Importantíssimo isso. Outra aí bastante utilizada é sobre densidade demográfica, por exemplo, é aqui que a gente sabe os países mais populosos do mundo, né, cidades mais populosas do mundo. A densidade demográfica ou populacional é a dada pelo quociente da divisão entre a quantidade de habitantes de uma determinada região pela grandeza que exprime a área dessa região. Podemos utilizar a seguinte relação matemática: número de habitantes dividido pela área. Vamos supor aqui que não é obrigado a ser só com cidade, pode ser numa sala, né? Uma sala que você trabalha e quer saber a densidade demográfica daquela sala. Vamos supor que trabalha 10 funcionários, a área lá tem 4 metros quadrados. Então isso significa dizer o quê? 10 dividido por 4, né? Vai dar 2,5, né? Habitantes, ou seja, funcionários no caso, né? Por metros quadrados. Imaginando que aqui nós estamos em metros quadrados e aqui, claro, são os habitantes. Então significa dizer o que é o seguinte, ó, eu tenho 2,5 pessoas por cada metro quadrado dessa sala. Tá bom? Então o significado de densidade demográfica é isso. É o número de habitantes dividido pelo número pela área. Então você pode fazer isso, claro, para uma sala, saber se ela não está muito densa, ou seja, se ela não está muito cheia, né? Agora, nessa época de pandemia, né, para saber se está respeitando as normas, né? Ou seja, uma sala de aula não pode ter quantas pessoas, né? Para que mantenha-se a distância, né? Para que ela não fique muito densa e não seja mais propício, né? Aí a transmissão do vírus. Então você pode usar isso aí em várias coisas. Velocidade. Aí aqui a gente já usa, né? Todo mundo usa, todo mundo viaja, faz o cálculo, né? Que hora vai chegar. Você ligar o Waze, ligar o Google Maps no seu celular, ele usa isso aqui, né? O conceito de velocidade está relacionado à razão, né, entre a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la, ou seja, a distância percorrida dividida pelo tempo. É assim que a gente calcula, né, a velocidade média que você está lá, tá bom? Então, se você quer sair do ponto A ao ponto B, né, aí você vai olhar a cidade A para a cidade B, você vai olhar, olha, 12 quilômetros a distância, né? E aí você calculou o tempo. E quando você calculou o tempo, você viu que gastou aí meia hora. Meia hora é muito, né? Nossa, gastou aí 1/10, tá certo? De hora. Nem sei se isso aqui é bom ou ruim. Vamos calcular, né? A velocidade. Então, qual foi a velocidade média usada aqui, né? 12 km gastou 1/10 de hora. Então, é a distância percorrida, 12, dividido pelo tempo. O tempo é 0,1. Então, a velocidade média empregada aqui foi de 12 vezes 0,1, pessoal. É a mesma coisa que 1 sobre 10. Ok? Que é o mesmo aqui. 12 vezes 10 sobre 1. Que dá igual a 120 km por hora. Então, quer dizer que a distância percorre a cidade A para a cidade B. Acredito que não tinha sinal nenhum, não tinha nada, né? E aí eles conseguiram fazer essa distância, essa velocidade aí de 120 km por hora. É assim que a gente calcula a distância. A velocidade média. Sempre calcula a distância de uma cidade para outra e divide pelo tempo que é gasto. Tá bom? Geralmente a gente usa quilômetro por hora, como eu usei, ou metro por segundo. E eu ainda posso transformar uma na outra. Ó. Quando eu estou em quilômetro por hora, mas eu não quero saber quilômetro por hora. O meu problema me exige que eu saiba metros por segundo. Então eu divido por 3,6. E quando eu estou em metro por segundo e quero saber quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então o número mágico é esse, 3,6. Quando eu saio de quilômetro por hora para metros por segundo, divide. Metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6.
Em alguns problemas, principalmente físicos, né, é mais interessante se calcular por metro segundo. Quando você está na vida real, você usa muito mais quilômetro por hora. Né? Você nunca vai dizer a seu colega, rapaz, eu viajei de cidade A para cidade B a 5 metros por segundo. Você não vai falar isso, né? Você vai falar sempre quilômetros por hora. Tá bom? Vazão. Essa questão da vazão é, para mim, eu considero uma das razões mais importantes, porque são as questões que mais caem em concurso e as questões que mais pega a galera que se prepara para concurso, né? Que está estudando para concurso ou seleção qualquer, que seja ela. Ó, vazão. O que seria a vazão? É a razão entre a quantidade de líquido que escoa de uma torneira, ralo, escoador, sifão, qualquer coisa desse tipo, por unidade de tempo, tá certo? Então essa aqui é a vazão. Então o que é isso? Vamos lá, tentar explicar aqui um pouquinho. Seria essa vazão. Uma vazão, eu tenho um certo líquido, tá bom? Tem um certo líquido aqui dentro. Tem um certo líquido e tem aqui alguma coisa que está fazendo esse líquido sair. E aí eu calculo essa vazão que está saindo. Esse líquido que estava aqui dentro, ele está escoando aqui para fora, né? Ele está escoando aqui, ó. Beleza? Ele está escoando. E aí eu calculo essa vazão justamente fazendo a divisão pela quantidade de litros, né? Que está descendo, pelo tempo. Tá bom? E esses problemas caem muito em problemas, como diz aqui embaixo, né? Os problemas mais usuais que aparecem de Certão são os que envolvem as torneiras, né? Aí aqui nós vamos avaliar 4 casos específicos. Então, geralmente, quer saber, por exemplo, e se tiver uma torneira aqui jogando líquido aqui dentro? E também tem uma vazão, né? Ou seja, entra água e sai. Ou então, e se eu tivesse 2 torneiras jogando líquido aqui dentro e uma vazão? E aí por diante. Vamos analisar cada caso aqui agora, através de exemplos. Primeiro exemplo, diz assim, ó, uma torneira enche um tanque sozinha em 30 minutos. Outra torneira enche o mesmo tanque também sozinha em 15 minutos. Juntas encherão esse tanque em... Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um certo tanque. Vamos fazer o desenho do nosso tanque. Os tanques aqui são muito bonitos, bem feitos. Né? Ainda bem que eu sou professor de matemática, não engenheiro, né? Que se fosse, eu ia passar fome, né? Então, eu tenho uma primeira torneira. Essa torneira, se eu deixar ela sozinha, ela enche em 30 minutos, tá bom? Se eu colocar uma segunda torneira aqui, ela vai encher em 15 minutos, tá bom? Ela vai encher aqui em 15 minutos. Bom, isso ela sozinha. E se eu ligar as duas ao mesmo tempo? Aí a pergunta tá, e se vier aqui as duas ligadas aqui ao mesmo tempo? Em quanto tempo ela vai encher o tanque? Né? Ela vai encher nosso tanque. Bom, vamos trabalhar. Foi o seguinte, ó. Eu vou trabalhar aqui com um caso geral e mostrar a vocês. Toda vez que vocês têm aqui trabalhando com torneiras, né? Você vai estar sempre fazendo a seguinte conta. Torneiras enchendo. Esse caso, né? É a torneira 1 vezes a torneira 2 dividido pelas somas dos tempos das torneiras 1 mais a torneira 2. É assim que a gente vai tratar questões como essa, né, pessoal? Não está tendo vazão. Percebam que não desce água, só entra, tá certo? Então a gente trabalha dessa forma aqui. As duas estão enchendo. A primeira torneira enche, tá certo? E a segunda também enche. Não existe vazão aqui, só entra água. Para essa questão, nesse caso, a torneira bastava fazer agora 30 vezes 15 e dividir ela por 30 mais 15. O resultado disso aqui vai dar 450 dividido por 45. 450 dividido por 45 é 10. Portanto, a torneira aqui
vai gastar, as duas juntas vão gastar 10 minutos para encher, certo? Então, vamos trabalhar sempre com essa formulazinha quando for duas torneiras enchendo aí o tanque. Um segundo exemplo, já é um segundo caso, né? Uma torneira enche um tanque sozinha em 4 minutos. Agora tem um ralo que esvazia por completo esse mesmo tanque em 6 minutos. Aberto simultaneamente a torneira e o ralo, então esse tanque estará cheio em... Então vamos lá. A gente já sabe, nós temos aqui nosso tanque, certo? Desenho aqui nosso tanque. Vamos imaginar aqui a situação. Nosso tanque. E aqui, ó, vou colocar aqui, nós temos uma torneira que vai encher em 4 minutos. Tá certo? Vai encher aqui em 4 minutos esse tanque. Só que agora eu tenho um ralo. Certo? Eu tenho algo aqui que está fazendo a água escoar. E ela escoa toda em 6 minutos. Em 6 minutos. Tá bom? Então, enche em 4 minutos e escoa em 6 minutos. E agora, como fazer essa questão? Então, vamos lá. Nós vamos utilizar para esse caso uma enche e a outra esvazia da seguinte forma. O total, o tempo, você vai fazer o produto ainda entre as torneiras. Torneira 1 vezes a torneira 2 dividido pelo tempo da torneira 1, certo? Tempo da torneira 2, na verdade, menos o tempo da torneira 1, certo? Considerando que a torneira 2 é a torneira da vazão, né? Tá certo? Torneira da vazão. Nesse caso aqui, porque essas contas aqui tem que dar positiva, né? Você vai saber logo que não seria o contrário, porque senão ficaria negativo, tá bom? Torneira 1 aqui enche, tá certo? É aqui enche, e a torneira 2 é aqui, é a da vazão, ou seja, aqui está derramando a água. Portanto, a torneira vai ser igual a torneira 1, 4, torneira 2, 6, sobre torneira 2, 6, torneira 1, 4. Então, nós vamos ter 4 vezes 6, 24 minutos, dividido 6 menos 4, 2. 24 dividido por 2, 12. Então, ela ficaria cheia aí em 12 minutos. Tá bom? Então, nesse caso aí, uma torneira enchendo e a outra esvaziando, ela só vai estar, o tanque só vai ficar cheio em 12 minutos. Terceiro exemplo aqui, ó. Diz o seguinte, ó. 3 torneiras enchem um tanque individualmente com os respectivos tempos de 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. Enquanto 2 ralos, também individuais, esvaziam esse mesmo tanque em 6 minutos e 12 minutos. Aberto todos os 5 elementos ao mesmo tempo, o tanque estará completamente cheio em... Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, desenhar nosso tanquezinho aqui para a gente imaginar a situação, né? Ó, vocês entenderem aqui a situação. Vou pegar aqui o nosso tanque, tá certo? Pegar o nosso tanque. Agora nós temos 3 torneiras, né? Nós temos 3 torneiras. Temos a primeira torneira, que ela enche em 2 minutos. Aqui enche mais rápido, né? Temos uma segunda torneira, tá certo? Que enche em 3 minutos. E temos uma terceira torneira que enche em 4 minutos. Só que, né, que são as que vão enchendo, né, tal, vou fazer bonitinho aqui descendo o líquido. Só que nós temos ainda 2 torneiras, 2 ralos, né? Uma que esvazia em 6 minutos e a outra esvazia em 12 minutos. Tá certo? A outra aqui esvazia em 12 minutos. Então, bora lá. Vamos fazer o líquidozinho saindo também, né? Ele está dizendo, ó, se eu ligar todos ao mesmo tempo nesse sistema, o tanque vai ficar cheio em quanto tempo? Bom, aí nós vamos para o conceito do cálculo. Eu vou colocar sempre, pessoal,
1 sobre os tempos T1, que aqui está enchendo, primeira torneira, mais 1 sobre T2, que é a segunda torneira que está enchendo, mais 1 sobre T3. Professor, por que sempre 1 em cima representa o tanque cheio? Como ele não diz a quantidade de litros, né? Esse 1 representa o tanque cheio. Só que eu tenho duas torneiras que esvaziam, que é 1 menos. Aí eu boto menos porque ela está esvaziando. A quarta torneira, que é da vazão, menos 1 sobre T5, certo? Que é a quinta torneira que também está dando vazão. Eu quero que todo esse sistema me dê o tempo de encher o tanque total, né? O tempo total de encher o tanque, tá? É 1 sobre T. Aqui agora eu vou só fazer as substituições dos tempos que a gente tem. Então ficaria 1 sobre 2, que é a primeira torneira, mais 1 sobre 3, segunda torneira, mais 1 sobre 4, que é a terceira torneira que a gente enche. As que esvaziam, menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 12, né? Que é a quinta torneira. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o tempo total. Bom, sobre o tempo total. Agora eu vou resolver essa questãozinha aqui. Vou tirar o que? MMC. Quem não assistiu nossa aula sobre fração, vai lá assistir nossa aula sobre fração, né? A gente faz o curso aqui bem direitinho, né? Uma coisa vai precisando da outra, então a gente vai sempre estudando anteriormente. Tirar o MMC entre 12, 6, 4, 3 e 2, a gente estudou lá na aula de MMC que quando todos se dividem, fica sendo o maior deles. Porque 12 dividido por 6 é uma conta exata, 12 dividido por 4 é uma conta exata, 12 dividido por 3 é uma conta exata, 12 dividido por 2 é uma conta exata. Então, o MMC é o maior deles, no caso, 12. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4. Então, basta sempre só ficar dividindo pelo de baixo, né? 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Menos 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Igual a 1 sobre o tempo total. Bom, agora nós vamos ter 6 mais 4, 10, mais 3, 13, né? Menos 2, 11, menos 1, 10. 10 sobre 12, né? Ó. 10 sobre 12 igual a 1 sobre o tempo total. Eu quero saber qual é o tempo total que vai ter para encher. Então vai ficar o tempo total vai ser igual, né? Eu inverti aqui, né? O tempo total e 1 e vou inverter do outro lado também. Vai ficar 12 sobre 10. Portanto, o tempo total aqui é de 1,2 minutos. Então, no total, pessoal, ela vai ficar cheia em 1,2 minutos. Mesmo com aquelas duas torneiras esvaziando, tá bom? Então, 12 dividido por 10 dá igual a 1,2 minutos. Ah, professor, como é que você sabe que é minutos? Porque nós estamos trabalhando só com minutos, tá bom? Estamos trabalhando só com minutos. E você olhar aqui pela lógica, o número é bem compatível, né, pessoal? Eles demoram muito para esvaziar, 12 minutos, a outra torneira é 6 minutos. E as torneiras enchem rápido. Com 2 minutos ela enche, com 4 minutos ela enche, com 3 minutos ela já enche. Então, elas enchem muito mais rápido do que sai, né? Seria como se fosse um pequeno vazamento, né? Esses dois ali seriam um pequeno vazamento. Então, com 1,2 minutos aí, ela estaria completamente cheia. Mais uma questão. Essa questão aqui, a gente chama ela de falsas torneiras. Por que falsas torneiras? Porque não fala de torneiras, tá certo? Mas se resolve usando os mesmos princípios que a gente vem usando até agora. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a questão para vocês entenderem. Uma empilhadeira transporta certa quantidade de caixas em 3 horas, enquanto outra empilhadeira transporta a mesma quantidade de caixas em 6 horas.
trabalhando juntos, carregariam a mesma quantidade de caixas, né? Então percebam, pessoal, ela não falou torneira, mas percebam que a ideia é a mesma. Uma torneira, que no caso é a empilhadeira, e enche a caixa em 3 horas, né? No caso aqui ela transporta, né? Trabalha 3 horas, e a outra é em 6 horas. Quer saber as duas trabalhando juntas. Então é como se fosse duas torneiras trabalhando juntas para encher o tanque. Então você usa aquela formulazinha que eu coloquei inicialmente. T1 vezes T2, as duas estão enchendo, não tem ninguém atrapalhando, né? Sobre T1 mais T2. Então, nesse caso aqui, ó, torneira vai ficar 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então, 3 vezes 6, 18, dividido por 9. 18 dividido por 9, 2 horas. Então, as duas trabalhando juntas terminariam em 2 horas. Tranquilo? Então a gente chama de falsas torneiras porque dá para ser interpretado, né, da mesma forma das torneiras. Claro que vai fazer a nossa definição e partir para questões. É toda fração, o que é, né, uma porcentagem? É toda fração de denominador 100. Você pode representar aqui da seguinte forma. Através do símbolo de porcentagem, 3%, na forma de fração, 3%, ou na forma decimal. Qualquer uma das maneiras são válidas. Claro, a efeito de cálculo, você usa a forma fracionária ou a parte decimal, tá certo? Aqui tem outros exemplos, 27,5%, que é 27,5 sobre 100, ou 0,275. 32 sobre 100, que é 0,32. 250 sobre 100, que é 2,5. Então, nós temos aí vários exemplos. Podemos usar qualquer uma dessas formas. Lembrando que a parte de símbolo é mais a parte colocada aí para propaganda, né? Efeito de informação. Efeito de cálculo usa a parte fracionária ou a parte decimal. Vamos começar aqui nossos exemplos. Uma corrente de ouro, cujo preço é R$ 360, é vendida com um desconto de 15%. Qual o preço após sofrer esse desconto? Então, eu vou tirar 15% de R$ 360. Fala de vezes, sempre assim. Então, vou cortar esse zero com esse zero. Vou fazer a minha conta, 15 vezes 36. Você pode ir no cantinho e fazer 15 vezes 36. 5 vezes 6 dá 30. 0 dá 3. 5 vezes 3 dá 15, com mais 3, 18. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 1, 1 vezes 3 dá 3. Então vai dar 0, 8, 6, 14. 4 leva 1. 1 mais 3 mais 1, 4 mais 1, 5. 540. Vai ficar 540 sobre 10. Portanto, o desconto, corta esse zero com 54 dividido por 1 dá R$ 54. Então, esse aqui é o desconto, R$ 54. Então, o preço vai ser quanto? 360 menos 54. Fazendo aqui o nosso cálculo, 4 para 10, 6. Vem 1, 6 para 6, nada, baixa o 3. Então, o preço final vai ficar de R$ 306. Tá bom? Tiramos aí 15% de desconto, dá R$ 306, um desconto de R$ 54. Agora, uma geladeira é vendida a R$ 1.200. Aí diz, se seu preço sofreu um acréscimo de 8% desse preço, quanto passará a custar? Então, vamos lá. R$ 1.200, 8%, cortando zeros, vai ficar 8 vezes 12. Então, continha fácil de ser feita. 8 vezes 2, 16. 6 leva 1. 8 vezes 1 dá 8, mais 1, 9. Então, R$ 96 aqui de desconto. Desconto não, de aumento, né? Dessa vez é aumento, é um acréscimo, né? Então, a geladeira era R$ 1.200, mais R$ 96, passa agora a custar R$ 1.296. Agora vamos lá. Outra questão. Uma televisão foi vendida com um desconto de R$ 42, sendo esse valor igual a 3,5% do preço original. Qual o preço
da televisão após o desconto. Né? Qual vai ser o preço dessa televisão após esse desconto? Vamos lá, né? Em primeiro lugar, vamos ver quanto era o preço original. Uma maneira agora de resolver, pessoal, seria usando a regra de 3 simples. Porque ele diz que 3,5% corresponde a R$ 42. Tá certo? Aqui é a porcentagem, aqui é o preço. 3,5% corresponde a o R$ 42, né, corresponde a 3,5% do preço original. Então eu quero saber quanto é o preço dela todo. Vou chamar de 100, né? Porque tudo é 100% sempre, né? O completo é 100%. E aqui eu vou chamar de x. Multiplicar meio pelos extremos e a gente vai ficar com 3,5 x igual 42 vezes 100. Basta botar o 42 e acrescentar os dois zeros, né? Então, x é igual a 4.200 dividido por 3,5. Fazer essa continha aqui do lado, muita gente tem dificuldade em dividir com números decimais. Então, vou fazer ela aqui devagarzinho. Dividido por 3,5. Primeira coisa que eu faço é eliminar essa vírgula. Como é que eu elimino? Eu simplesmente apago ela. Tá certo? Apago ela. Ah, você pode só apagar? Pode. Desde que você acrescente um zero aqui, ó. Coloque mais um zero aqui. Aí você pode apagar lá a vírgula, tá bom? É como se você estivesse multiplicando por 10 os dois lados. Bom, 42 por 35 é 1. 1 vezes 35 dá 35. 42 menos 35, isso aqui vai dar 7. Baixa o primeiro zero, né? Ó, baixa este zero aqui. 70 por 35 é 2. 2 vezes 35, 70. Baixa, vai dar 0. Não, então sobrou esses dois zeros que eu não usei. Se eu não usei, vem para cá. Então é R$ 1.200 o preço original dessa geladeira. Então o preço original da geladeira é R$ 1.200. Bom, R$ 1.200, só que ela quer saber o preço, a pergunta aqui, né? Presta atenção na pergunta. É o preço da televisão após o desconto. Então eu vou pegar 1.200 é o preço original, né? É o preço original. Então, vou pegar 1.200 e vou tirar os R$ 42 de desconto. Que foi dado. 2 para 10 dá 8. 5 para 10 dá 5. 1 para 2 dá 1. Baixa 1. R$ 1.158. Esse aqui é o preço dela após o desconto. A próxima, agora aumentos percentuais sucessivos, pessoal. Quando tem um aumento, depois outro aumento. Bom, aqui eu vou dar duas maneiras você de fazer essa questão. Uma, claro, ele quer calcular dois aumentos de 10% e de 20% sobre 720. Como você tem o preço, fica bem fácil. Né? Você pode fazer 720 aumentar 10%. 10%. Fica bem fácil, corta 0 com 0, né? 0 com 0. Vai ficar 72 vezes 1, 72. Logo, o preço, que era 720, você vai acrescentar R$ 72. Resultado vai dar 2, vai dar 9, vai dar 7, certo? R$ 792. Isso depois de um primeiro aumento de 10%. Depois de R$ 792, aumenta 20%. Você vai lá e faz o aumento aí em cima de 20%. Tá bom? Corta 0 com 0 e vai fazer 792 agora vezes 2. Vamos lá, fazer essa continha aqui do lado. 792 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Leva 1. 2 vezes 7 dá 14. Com mais 1, 15. Então vai dar 1.584 dividido por 10. Tá certo? Dividir aqui por 10. Então vamos lá. Quando eu dividir isso aqui por 10, o resultado disso aqui vai ficar. Eu escrevo o número. Quando você faz a divisão aqui, quando a base aqui é 10, né? O denominador é 10. E eu conto uma vírgula. Então fica vírgula aqui. Resultado: R$ 158,40. Então eu vou aumentar esse valor no meu preço, né? Ó, era R$ 792. E aqui agora eu vou fazer mais R$ 158,40.
40 centavos. E aqui basta somar, já que são aumentos sucessivos, né? Somar, bato 0, baixo 4, 8 mais 2, 10, 0, vai 1, 9, 1, 10, com mais 5, 15, 5, vai 1, 7, 1, 8 e 1, 9. R$ 950,40. Esse daqui é a maneira. Eu vou usar o próximo exemplo para mostrar uma maneira diferente de ser feita, tá certo? Uma maneira diferente de ser feita. Vamos lá. Calcular agora 3 aumentos sucessivos, né? 10%, 15% e 20% sobre 580. Vocês podem fazer daquela maneira que eu acabei de resolver. Só que agora eu vou mostrar uma maneira diferente, que é usando números decimais. Ó. Aumento de 10%, então o 100% é 1. Se eu aumentei 10%, é 1,1. Aí você vai lá e faz o produto vezes, se é 15%, o aumento de 15%, vezes 1,15. Depois você vai fazer vezes 1,2. Tá certo? Por que isso aqui? Quando você faz isso aqui, você está substituindo 3 aumentos sucessivos por um aumento único. Tá certo? Por um aumento único. E as questões podem pedir isso. Tá certo? Em vez de uma loja querer aumentar 3 vezes, 10, 15, 20, ela pode esperar um tempo e fazer apenas um único aumento. E aí vai querer perguntar a você que está sendo gerente ali da loja, qual deveria ser esse aumento, né? Para cobrir esses 3 aumentos aí, de 10, de 15 e de 20. Então, como é que a gente vai proceder aqui? A gente vai fazer, primeiro fazer essa conta, né? 1,1 vezes 1,15. Vamos fazer aqui, ó, 1,15 vezes 1,1. Isso aqui vai dar 5, 1 e 1. Multiplicando, né? Agora eu vou por esse outro 1, vai dar 5, 1 e 1. Não tem muito segredo, né? Baixa o 5, 5 mais 1, 6, 1 mais 1, 2 e 1. E a vírgula fica onde? Eu conto quantas casas decimais tem, ó. 1, 2, 3. Aí conto 1, 2, 3, vírgula. Então o resultado é 1,265. E agora eu vou multiplicar por 1,2, tá certo? Vou pegar esse resultado aí, multiplicar por 1,2. Vou fazer aqui, ó, 1,265. 1,2. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 3 leva 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E vamos somar. 0. Aí, ó, 8. 5 mais 6, 11. 11. Leva 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. E aqui vai baixar 1. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. 1 mais o 2 aqui, 4. Aí eu vou contar embaixo. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar de 1,518. Aí o zero não precisa, né? Tá certo? Vezes. Aí agora sim, pessoal. Então, e o que é que isso aqui quer dizer? Vamos primeiro interpretar isso aqui, pessoal. Isso significa dizer que, em vez de dar os aumentos de 10, de 15 e de 20, ele pode trocar tudo isso aí por um aumento único de 51,8%. Você pode até estar pensando, professor, essa questão eu prefiro resolver como o senhor fez a questão anterior. Tá bom. Mas se na prova de vocês, onde vocês estão estudando, cair na seleção que vocês vão fazer, ele pedir, na verdade, essa pergunta, como você faria? Então, para você descobrir, a melhor maneira é essa daí. Então, eu posso substituir esses 3 aumentos por um aumento único de 51,8%. Tá certo? Então, é isso aí que a gente pode fazer. Ó, e aí, mas como é que fica nessa questão em si, né? Quanto é que ela fica depois desses aumentos aí? Agora basta fazer 51,8, 51,8, claro, vezes sobre 100, vezes 580 reais. Aí, professor, agora as contas são mais difíceis ainda. São um pouquinho, né? Mas é bom fazer conta. Quanto mais conta você faz, mais prático você vai ficando. Então, 51,8. Tá certo? Eu vou até escrever o contrário, porque fica melhor, né? Você tem que também ser esperto nisso, né?
Em vez de ter 3 parcelas, eu vou botar 2, né? Então, vou fazer 51,8 vezes 58. Fica melhor, né? Porque eu só tenho 2 parcelas, né? 5 e 8. 8 vezes 8, 64. 4. Sobra o 6. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. 4 leva 1. 8 vezes 5, 40. Com mais 1, 41. Agora com o 5. 5 vezes 8, 40. 0 leva o 4. 5 vezes 1 dá 5. Com mais 4, 9. 5 vezes 5, 25. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 4. Baixa o 4. 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 4 mais 5, 1, 5 mais 5, 10. 0 vai 1. 2 mais 1, 3. Quantas casas decimais? Só uma, né? Só uma casa decimal. Então aqui vai ficar esse número aqui, ó. Vamos lá. Já acabou, professor? Não acabou, né? Vai ficar 3.004,4. Isso aqui dividido ainda por 10, né? Ó. Dividido por 10, porque eu fiz só essa conta, 51,8 por 10. Mas aqui basta andar uma casa decimal. Então agora vai ficar 300, né? Ó. 300,44. Esse daqui, pessoal, é o aumento que vai haver na minha mercadoria, que era 580, né? Ela agora vai ser 300, um aumento de R$300,44. Então, para mim saber o total, vai ficar R$580 mais os R$300,44. Portanto, ficará 4 para 10, ou somando, né? 4, 4, 0, 8, 8. Ficaria R$880,44. Isso tudo, claro, depois dos aumentos, né? Ou seja, você pegou 580, aí aumentou 10%. Você pode fazer daquela maneira que eu fiz anterior e ver que o resultado bate. Pegar 580 e aumentar 10%, depois pegar o resultado e aumentar 15%, tá certo? E depois pegar o resultado e multiplicar e aumentar 20%. Vocês vão chegar no mesmo resultado, R$880,44, que foi o que a gente encontrou. Beleza? Agora, e se for descontos? Vou fazer também das duas maneiras, né? Ó, tá certo? Vou fazer essa aqui daquela maneira anterior e depois na próxima faço dividindo cada desconto. Então, eu vou pegar 1,1. Opa, mas agora é desconto, né? Ó, presta atenção que é desconto, não pode ser 1,1, né? Então é desconto. É como se fosse 1 menos 0,1. Então é 0,9, porque é desconto. Vezes desconto de 20%, 1 menos 0,2 é 0,8. É como se fosse R$1, né, pessoal? Menos 20 centavos. Eu faço essa conta. 0,9 vezes 0,8. 8 vezes 9 dá 72. 2 levo 7. 8 vezes 0 dá 0. Baixo 7. Aí por 0 e por 0, né? Vai ficar 2, 7, 0. Quantas casas decimais? Uma do 9 e uma do 8. Duas casas decimais vai ficar 0,72. Então, esse 72 corresponde justamente aos 72%, né? Aos 72%. 0,72, 72%. Ou seja, de 100%, agora nós tiramos aqui 28%, né? 28%. Então, eu posso substituir esses dois descontos, um de 10 e de 20, por um único de 28%. Tá certo? Por um desconto único. E se você quer saber agora quanto é que fica a mercadoria, basta fazer R$180 vezes 72%. Que aqui você vai descobrir também. Corta esse zero por esse zero. E agora vamos fazer aqui essa continha aí, né? Ó. 72 vezes 18. 7, 2 vezes 18. Pessoal, estou fazendo bem assim muitas contas, porque aqui é um curso de matemática básica. Então, quanto mais conta você fizer, mais prático você vai ficar. 8 vezes 2, 16. 6 leva 1. 8 vezes 7 dá 56. Com mais 1, 57. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1, 1 vezes 7 é 7. Então, vai dar 6, 9, 12. Então vai dar 1.296
isso tudo aqui dividido por 10, né? Porque eu só cortei um zero lá. Quando eu dividir por 10, vai ficar R$ 129,60. Então, esse daqui, pessoal, já é o valor com o desconto, né? Dado os dois descontos sucessivos. Ou seja, se você pegar R$ 180 e der o primeiro desconto de 10%, né? E der o primeiro desconto de 10%, aí você vai ter um resultado. E aí você pode pegar esse resultado e dar o desconto de 20%. Ou seja, você vai encontrar o resultado também de R$ 129,60. Tá certo? Que é o resultado que a gente encontrou aqui. Vamos fazer essa daqui da maneira mais tradicional, né? Pegar os R$ 880 e multiplicar por 5%. Eu vou dar o primeiro desconto. Corta esse zero com esse zero. Vai ficar 88 vezes 5. 88 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. 0 leva o 4. 5 vezes 8 dá 40. 44. 440. 440 dividido por 10. Corta aqui, corta aqui. Então, o desconto de 5% corresponde a um desconto em dinheiro de R$ 44. Eu faço 880, né? Menos R$ 44. 4 para 10, 6. Vem 1, 5 para 8, dá 3. E aí, baixa 8, R$ 836. Bom, desses R$ 836, eu vou dar outro desconto. Desconto agora de 10%. Vamos tirar 10% de R$ 836. Então, vamos lá. Tirando aqui 10%, corta esse zero com esse zero. Vai sobrar 836 vezes 1, é o próprio 836, né? 836 dividido por 10, isso aqui vai dar R$ 83,60. E aí vamos fazer, dar o desconto, né? A mercadoria era R$ 836 e vai tirar agora R$ 83,60. 0, 6 para 10 dá 4, 4 para 6 dá 2, né? 8 para 13 dá 5 e 1 para 8 dá 7. R$ 752,40, né? Eu peguei R$ 836, pessoal, e fiz aí menos R$ 83,60, que foi o segundo desconto, né? Ó, e a gente encontra esse resultado, R$ 752,40. Bom, tem mais desconto? Tem agora um desconto de 20%, é o maior desconto, né? Ó, de 20%. Vamos pegar agora R$ 752,40, vezes 20%. Cortar esse zero com esse zero do 20. Vamos fazer agora R$ 752,40 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 7 dá 14. Com mais 1, 15. Bota 1 a cada decimal. Vai dar isso aqui, ó. R$ 1.504,80 dividido só que por 10. Então a vírgula anda mais uma casa, né? Então vai ficar 150,48. Esse aqui é o terceiro desconto. Bom, quanto é que vai ficar a mercadoria? A mercadoria estava em R$ 752,48. E vamos tirar R$ 150 e aqui era 40 centavos, não era 48, né? E 40 centavos a mercadoria estava. R$ 150,48. 48 centavos. Vamos lá. 8 para 10, 2. 5 para 14, 9. Aí vem 1 para cá. 1 para 2, 1. 5 para 5, nada. 1 para 7, 6. Então, vírgula abaixo de vírgula. A mercadoria vai terminar com um desconto de... com um valor, né, na verdade, de R$ 601,92.
92 centavos, R$ 601,92. Esse vai ser o valor da mercadoria ao final desses 3 descontos, tá bom? Ou você pode fazer daquela maneira anterior também, verificar que também dá esse mesmo resultado. Vamos lá, aumentos e descontos percentuais sucessivos. Agora diz o seguinte, uma mercadoria custa R$ 640, sofreu 4 reajustes mensais e sucessivos da seguinte forma: um aumento de 20%, descontos de 10%, no terceiro mês, aumento de 25%, no quarto mês, um aumento de 30%. Bom, você pode, após o término do quarto mês, essa mercadoria encontra-se com aumento ou com desconto. Bom, você pode fazer aí, ó, pessoal, como ele só quer saber aumento ou desconto, ele nem quer saber o preço da mercadoria, você pode fazer usando aquela forma, né? Ó. Aumento de 20%, então é 1,2. Desconto de 10%, então é 0,9, é R$1 menos 10 centavos. Aumento de 25%, então aumento de 20%, 25% é 1,25. Desconto de 30% vezes 0,7. E agora você vai fazer essas contas. Se der um número acima de 1, é porque tem um aumento. Se der um número abaixo de 1, então é porque está tendo um desconto. A conta é fácil. Vamos fazer primeiro essa conta. 1,2 vezes 0,9, tá certo? Vou fazer o seguinte, para ficar mais organizado, eu vou abrir uma folha aqui para ser nosso rascunho, tá certo? Nosso rascunho, então. Aqui vai ser nosso rascunho. 1,2 vezes 0,9. 9 vezes 2, 18. 8 vai 1. 9 mais 1, 10. Vai ser 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 8, 0, 1. Quantas cargas decimais? Tem uma carga decimal por 2 e outra por 9. Uma, duas, vírgula. Então fica 1,08. Vamos voltar para lá. Então aqui, ó, desses dois aqui, a gente descobriu que dá 1,08. Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 1,25. Vamos fazer agora essa conta aqui. Vamos lá para a nossa rascunho. 1,08 vezes 1,25. 5 vezes 8, 40. 0 leva o 4. 5 vezes 0 dá 0, baixo 4. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 8, 16. 6 leva 1. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. Vai ficar 0. 6 mais 4, 10. 0 leva 1. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 8, 15. 5 leva 1. 1 mais 2, 3. 3. Baixa 1. Quantas cargas decimais tem? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1,35. Vamos lá. Então, dessa conta aqui, deu 1,35. Claro que o 0,7 só baixo aqui. E aqui agora eu vou fazer 1,35 vezes 0,7. Tá bom? Vamos para o nosso rascunho. 1,35 vezes 0,7. 1,35. Esses dois zeros não precisa botar, né, pessoal? Tá lá amarrar à esquerda. 0,7. 7 vezes 5, 35. 5 leva 3. 7 vezes 3, 21. Com mais 3, 24. Levo 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. Agora com o 0. 0 vezes todos os números vai dar 0. Tá certo? E aí aqui a gente vai ter nossa soma. Vai ficar 5, 4, 9, 0. Quantas cargas decimais? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,945. Vamos colocar aqui nosso resultado e fazer a nossa análise. 0,945. E aí, pessoal? Se desse acima de 1, era aumento. Como deu abaixo de 1, é um desconto. Então, ele terminou aí com desconto. Não foi aumento, nem não foi um aumento, foi um desconto. Tá certo? Ele não pergunta aqui quanto é que fica a mercadoria, ele só pergunta se aumenta ou desconto. Aí a resposta é um desconto. Com isso a gente encerra, pessoal, a nossa aula. Obrigadão por você ficou aqui. Eu deixei essa frase aqui muito legal
do livro que está no livro, essa frase, de Alice no País da Maravilha, né? De Lewis Carroll. Acho que é assim que se fala. Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. E essa frase combina bastante com você que ficou até o final do vídeo. Você que ficou até o final assistindo a aula, com certeza você não é mais a mesma pessoa que era quando iniciou essa aula. Então, um abraço, pessoal.